Olá pessoal, bem-vindo a mais um Minuto com Deus. E continuando com o tema da semana, que é a graça de Deus, iremos aprender um pouco mais da graça de Deus. Até aqui aprendemos que a graça de Deus é um favor imerecido que Deus concede ao homem. Mas também podemos dizer que a graça de Deus é um atributo dele. É um componente do caráter divino de Deus, que ele demonstra através da sua bondade para com a humanidade que não a merece. Deus, ele não tem a obrigação de conceder graça a pecadores. Mesmo assim, ele o faz segundo a sua vontade, através do seu favor, do seu amor e da sua misericórdia para com todos. Então, podemos dizer que a graça de Deus é aquela qualidade intrínseca do ser, ou seja, a essência de Deus, pela qual, em sua disposição e atitude, ele é espontâneo e favorável a conceder um favor, amor e misericórdia para aqueles que ele escolheu dentro da humanidade pecadora. Nós podemos dizer que a graça de Deus foi declarada em 3 estágios, onde no primeiro estágio, Deus demonstra a sua graça através do seu favor, amor e misericórdia para com todos, em especial ao povo de Israel. No segundo estágio, Deus revela a sua graça através de Jesus Cristo, pelo qual veio ao mundo para pagar pelos pecados do homem através da sua morte na cruz. No terceiro estágio, Deus proporciona a sua graça através da salvação e santificação de todos, que pela fé confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Durante toda a história da Bíblia, nós temos relatos da graça de Deus sobre a vida dos seus escolhidos, como Noé, como José, Moisés, Davi, e sua graça se estendeu para o seu filho. Deus proporcionou em sua graça e bondade e amor um plano de salvação quando Adão caiu em pecado, para que todos tivessem a oportunidade de ser salvos. Deus vinha a todo momento trabalhando em nossas vidas, derramando a sua graça. Deus abençoou a nação, nesse caso o povo de Israel, que ele salvou da escravidão do Egito. E durante toda a peregrinação no deserto, Deus alimentou este povo, nada faltou a este povo. E ele deu ao povo de Israel a terra de Canaã. Então, a graça de Deus está estendida a todos nós, em especial aqueles que são seus escolhidos. Nós podemos dizer que a graça de Deus está de 2 maneiras fundamentais: a graça comum e a graça especial, ou a graça eficaz. A graça comum se refere ao favor, amor e cuidado providencial de Deus que se estende sobre toda a humanidade pecadora, pela qual ele derrama sua bênção sobre todos em geral. Como está lá em Salmos 145, versículo 8. Deus refreia a sua ira sobre a humanidade pecadora, para que essa tenha tempo de se arrepender dos pecados. Deus, em seu amor e graça, ele enviou o Espírito Santo para que este mova o coração das pessoas e possa convencer elas da necessidade de buscar salvação através do Senhor Jesus Cristo. Deus está a todo momento nos chamando para estar com Ele. A graça eficaz a graça eficaz acontece quando essa produz a salvação no coração do indivíduo, que deposita sua fé em Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo e no sangue que ele derramou na cruz para remir os pecados. E na experiência com Deus, no momento em que Deus, através do Espírito Santo, opera de forma irresistível no coração e na mente do indivíduo, que ele escolhe livremente crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. A todo momento, Deus vem derramando sua graça, vem demonstrando o seu amor sobre a humanidade. Nós não podemos ficar parados diante disso, porque através da sua graça, Deus proporcionou um plano de salvação para que todos possam ser salvos. Através da sua graça e do seu amor por nós, Deus enviou o Espírito Santo para nos guiar, para sabermos da necessidade de sermos salvos. Através da sua graça, Deus ofereceu o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar inertes diante disso. Ao contrário, devemos a todo momento estarmos procurando intimidade com Deus, aproximação com Deus, buscando através da sua palavra, a estar sempre com Ele, porque Ele tem nos chamado, Ele tem nos capacitado, Ele tem nos agraciado a todo momento. A sua graça está sobre nós quando nós levantamos, quando nós dormimos, no nosso emprego,
na nossa saúde, tudo isso é a graça de Deus. Não que nós merecemos, como já foi dito aqui em outros vídeos, não que fomos merecedores, mas porque a sua graça é que está sobre nós, a sua determinação e graça é que nos concede isso. Não é por obra nossa, não é por esforço nosso, mas porque o Senhor é que concede esta graça. Então esse foi mais um Minuto com Deus. Meu nome é Marcos Paulo, muito obrigado, que nós possamos estar sempre buscando cada vez mais ao Senhor, que estejamos sempre dispostos a trabalhar na sua obra. Então, irmãos, vamos continuar buscando cada vez mais a Deus. Obrigado e que Deus o abençoe e derrame sua graça sobre a vida de todos.